Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Celebramos hoje a festa, a solenidade da Santíssima Trindade. Há pouco celebramos a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Domingo passado foi a celebração de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora, sobre os apóstolos e os discípulos. E hoje celebramos a Santíssima Trindade. É o maior mistério de nossa fé. Deus que é uno, mas três pessoas distintas, mas absolutamente iguais, com a mesma substância, com a mesma essência, uno e trino. Nós, quando pensamos nesse mistério, logo nos damos conta, a nossa pobre inteligência humana, e mais ainda, a própria inteligência dos anjos, não consegue captar, não consegue abarcar esse mistério. Deus é infinito, nós somos criaturas. A inteligência dele é infinita, só ele é capaz de compreender-se a si mesmo. Entretanto, para nós no século XXI, isto soa como algo conhecido, como algo inteiramente normal. Na realidade, quando nós aprendemos as primeiras aulas de catecismo, já nos ensinava a catequista, já nos ensinava a respeito de Deus, que é um e que são três pessoas em Deus. Mais ainda, as próprias mães católicas, quando começam a ensinar os seus filhinhos a falar, a fazer algo, das primeiras coisas, não a primeira que fazem é ensinar-lhes a fazer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sem que as crianças tenham ainda o pleno uso da razão, entretanto já vão sendo imersos nessa atmosfera da Trindade, na unidade de Deus. Entretanto, quando nós pensamos um pouco no passado, na antiguidade, por exemplo, isso não era assim, era muito diferente. Se nós consideramos aqueles povos todos, eles tinham uma multiplicidade de deuses. Havia Deus para tudo. Deus para o vento, Deus para a água, Deus para as tempestades, Deus para as plantações, Deus para o vinho, Deus para tudo. Eram politeístas. Só houve um povo na antiguidade que, por um dom especial de Deus, o adorou a ele como único e verdadeiro Deus. Esse é o povo judeu. Esse povo, nós sabemos que Deus lhe deu um dom preciosíssimo, que foi o dom da revelação, da teologia. A outros povos, Deus deu outros dons. Aos gregos deu a filosofia, aos romanos deu a capacidade organizativa e legislativa. Aos egípcios deu a ciência, aos judeus não. Deu um dom muito mais precioso ainda, o dom da revelação, o dom da teologia. E por isto, esse povo, ele era guiado por homens enviados por Deus, que eram os representantes de Deus na terra. Quem eram eles? Os profetas, aqueles pelos quais Deus falava ao seu povo. E esses profetas os guiavam para cumprir a missão que Deus tinha para com eles. Os guiavam em meio aos obstáculos, às dificuldades. Muitas vezes eles tinham caído e se afastado de Deus, e Deus enviava um profeta que os reerguia e os colocava no caminho certo. Esse povo foi vivendo assim, foi se preparando, os séculos se passaram. Em certo momento, na plenitude da história humana, o próprio Deus decide fazer-se homem, descer dos céus e fazer-se um de nossa natureza. E se dá aqui a encarnação do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que toma a natureza humana.
E aqui já é outro mistério. Porque como é possível Deus que se une ao homem, mas há uma só pessoa? Ele não tem a pessoa divina e a pessoa humana. Ele tem duas naturezas, mas uma só pessoa. É outro mistério também. Na primeira leitura nós vemos a Moisés falando com Deus, a Moisés, o maior dos profetas do povo, e ele está conversando com Deus. Deus lhe aparece, ele está, segundo a narração bíblica, ele está conversando com Deus. E ele se prosterna em adoração a Deus. Esse profeta vai tirá-los do Egito, vai tirá-los da escravidão, é verdade, mas o Egito era um país politeísta, havia inúmeros deuses lá. Ele tirando o povo do Egito para levá-lo à terra prometida, o que vai fazer ele? Ele vai reforçar, vai insistir em que há um só Deus e Senhor. Os séculos se passam, tudo vai caminhando, enfim, nosso Senhor, Ele mesmo, comunicando-se com o povo judeu, Ele vai revelar algo novo. Ele vai revelar o quê? A existência das três pessoas na unidade divina. Um Deus, mas três pessoas. Ora, para aquele povo que estava acostumado por séculos e séculos, tinha sido educado para crer em um só Deus, houve um grande choque. E esse choque Jesus quis provocar. Como é possível um só Deus e três pessoas? Jesus revelou a existência das três pessoas divinas. Ele não deu os argumentos teológicos que explicassem. Isso só aconteceria séculos depois, com os doutores, os padres da igreja, os doutores escolásticos, os grandes teólogos da igreja ao longo dos séculos. Eles iam explicar tanto quanto possível esse mistério, porque nós não somos capazes de abarcá-lo na sua totalidade. Podemos conhecê-lo, a Deus, no seu todo, mas jamais na totalidade. Bem, Nosso Senhor então vai provocar esse choque, sem dar as razões teológicas. Entretanto, Ele vai mostrar que a sua autoridade é verdadeira. Ele é o verdadeiro Filho do Pai, que se fez homem. Ele vai fazer inúmeros milagres, ressuscitar mortos. Um deles, Lázaro, já estava 4 dias enterrado, estava apodrecendo. Ele vai curar leprosos. Ele vai multiplicar os pães e os peixes 2 vezes. Uma vez para uma multidão de 5.000 homens e outra vez para outra multidão de 4.000 homens. Ele vai andar sobre as águas, vai multiplicar os seus prodígios para mostrar que Ele era Deus. Bem, essa revelação então, nós vemos que causou um choque no povo judeu. Um choque querido por Deus, querido por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus queria? Deus quer para nós o melhor. Deus quer para nós a maior felicidade, a maior glória na eternidade. Porque Ele nos criou para que nós um dia o contemplássemos e o amássemos, mas o víssemos face a face, por toda a eternidade no céu. Um dia fôssemos filhos dele, convivendo com as três pessoas divinas, conhecendo-os como eles se conhecem, amando-os como eles se amam. Entretanto, para alcançarmos esse dom imensíssimo, essa dádiva que não temos palavras para descrever, era necessário algo, o mérito. Mas como mérito? Por onde nós poderíamos adquirir o mérito? Pela fé. É a fé que está na causa das boas obras, é a fé que está na causa do amor, é a fé que está na raiz de tudo de bom que o homem possa fazer na terra. Ele então revelava
ele realizava milagres, mas pedia o dom da fé para que os homens pudessem merecer e pudessem assim ter a recompensa eterna. Ora, isto que se passou com o povo judeu, se passa conosco também. Quem de nós, daqueles que me ouvem, daqueles que me ouvirão, aqueles que me veem, quem de nós já não passou por problemas difíceis, em que nós tínhamos que fazer um ato de fé na bondade de Deus, no amor de Deus, no carinho maternal de Nossa Senhora, dificuldades tremendas, que nós não vimos saída para isto. Entretanto, como a igreja nos ensina, tudo o que nos acontece é para o nosso próprio bem. E se Deus permitiu, é porque Ele quer tirar, às vezes, do mal que nós estamos tendo naquele momento, Ele quer tirar um bem muito maior. Ora, é nessa fé, nos dias de hoje, como os judeus do tempo de Nosso Senhor eram requeridos também terem essa fé. É esta fé que nos propicia os méritos. É esta fé que nos leva à perfeição. Como diz São Paulo, na segunda leitura, devemos procurar, como cristãos, a nossa perfeição continuamente. Mas essa perfeição se dará na medida em que a nossa fé for mais robusta, for mais forte. É esta graça que devemos pedir. No meio de tudo aquilo que nos aguarda para frente, as provas todas que Deus nos enviará ou permitirá para cada um de nós, sobretudo devemos ter fé. Fé no amor dele para com cada um de nós. Fé na bondade dele. Fé na recompensa que ele quer dar a cada um de nós, uma recompensa infinita. Jesus disse: eu sou a vossa recompensa, eu serei a vossa recompensa demasiadamente grande. E desta prova da fé, ele não poupou nem sequer a Nossa Senhora, nem sequer a São José. Nossa Senhora tinha um voto de virgindade. O anjo aparece e a convida, da parte de Deus, para ela ser mãe de Deus. O que é que ela vai levantar como obstáculo? Eu tenho um voto. Entretanto, o anjo diz: não vos preocupeis, o Espírito Santo descerá sobre vós. Vós não rompereis o vosso voto. Entretanto, o Espírito Santo vai fazer maravilhas. Ela disse o quê? Fiat, faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. Essa é a atitude que todos nós devemos ter diante dos obstáculos, das dificuldades, diante dos desafios, das provações que todos nós temos ao longo de nossa vida. Peçamos hoje, festa da Santíssima Trindade, peçamos esta graça de confiar sempre, contra toda esperança, até mesmo no absurdo, confiar sempre no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Confiar nas três pessoas divinas por meio de nossa Santíssima Mãe, que é a filha prediletíssima do Pai, a mãe amantíssima do Filho e a esposa fidelíssima do Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.